esse assunto é uma pegada importantíssima, tá? Fundamental para qualquer e todo vestibular. Então, vem-se embora, vem comigo. Olha bem, quando a gente fala de funções orgânicas, a gente precisa lembrar fundamentalmente que depende muito, muito de você lembrar das principais funções. Então, eu não vou falar de hidrocarboneto, por exemplo. Gustavo, por que não é importante, não? Mais do que importante, é fundamental. Eu não vou falar porque a gente já viu bem hidrocarboneto, tá? Então agora eu quero que você lembre os grupos funcionais. Por exemplo, quando eu falo de hidrocarboneto, é quando ele tem apenas o quê? Carbono e hidrogênio. É uma estrutura que tem carbono e hidrogênio. Somente isso. Aí alcano, ano se tiver ligação simples. Eno, alceno se tiver dupla. Alcino, ino se tiver tripla. Dieno se tiver duas duplas. Ciclano se for cíclico. E aromático se tiver um anel benzênico. Mas eu quero que você reconheça, por exemplo, olha aqui no quadro. Quando cair numa prova, um álcool. Não é? Álcool, exatamente. Quando cair um álcool, a gente precisa lembrar que álcool é quando eu tenho a cadeia carbônica ligada a OH. OH é o chamado que grupo hidroxila ou oxidrila. Aí você pode até pensar assim: ah, então toda vez que tiver hidroxila é álcool, né? Não, porque com hidroxila eu também tenho quem? O fenol. Gustavo, fenol não é álcool, não? Não, fenol é fenol. Porque se fenol fosse álcool, o nome era álcool. Então, olha bem. Aqui, ó, eu tenho um anel aromático e esse anel aromático está ligado a quem? A um OH. Então, quando o anel aromático tem um OH ligado diretamente a ele, isso aí é fenol, é outra função orgânica. E com OH, eu preciso ainda tomar muito cuidado para a função enol. Não confunda, enol também é outra função orgânica. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui CH3, CH dupla, CHOH. Isso aqui é um enol. O OH está ligado a um carbono insaturado. Então, enol é uma função, tá? Quando eu tenho hidroxila, OH, ligado ao que, pessoal? A carbono insaturado. Muito bem, Gustavo. Então eu já sei que hidroxila, pessoal, me propicia álcool, fenol e enol. Tá certo? Funções fundamentais para quem está fazendo vestibular. Eu queria dizer a você que, olha bem, você não pode chegar no dia da prova sem saber as principais funções. Ah, Gustavo, mas eu sei lá, não vou decorar, não. Vai, já era para ter decorado. Se você não decorou, você vai pegar e vai fazer um mapa mental disso aí, tá? Vai escrever, tirar um print disso que eu escrevi agora, e agora você vai colocar na parede do seu quarto. Você tem que saber essas funções, tá bom? Reconhecer uma por uma. Aí a gente tem, pessoal, outro grupo fundamental para a gente lembrar, que é o éter, né? Éter. Olha, éter é quando eu tenho oxigênio entre carbonos, tá? O éter, por exemplo, olha, isso aqui é um éter, CH3O, CH2, CH3. Ele é um éter, oxigênio entre carbonos. Pode ser, Gustavo, em cadeia aromática, pode ser em cadeia cíclica, pode ser em qualquer lugar. Isso também é um éter. Então, primeiro grupamento aí, em função álcool, fenol, enol e éter. Aí você vem para cá e tem umas funções que são imprescindíveis. Aldeído. Pessoal, aldeído é uma função que, olha, Gustavo, esse R é o quê, hein? R é cadeia carbônica, é a cadeia de carbono. Olha, R é o radical carbônico. Então, olha aí, quando eu tenho C dupla OH, isso é um aldeído, desde que ele esteja no terminal da reação, do composto, tá? Então, aqui, ó, ou se escreve assim, ó, R Xó, tá vendo? Para dizer que é um aldeído. Gustavo, tem uma função parecida com o aldeído, né? Tem uma função gêmea, que é a cetona. A gente chama de isômero, né? Quando tem a mesma fórmula molecular e diferentes estruturas. Ó, ele também tem aqui, ó, C dupla O radical. Tá vendo?
Isso é uma cetona, que pode ser escrito assim, ó, RCOR. Acetona é quando tem C dupla O. O Gustavo, como é que chama C dupla O? Tem algum nome especial para isso? Boa lembrança, tem sim. Ó, quando a gente se refere a C dupla O, seja ela qual for a estrutura, é uma carbonila, tá? Aí, olha, pessoal, a carbonila em carbono primário, se tiver carbonila em carbono primário, é um aldeído. Se tiver carbonila em carbono secundário, aí é uma cetona. Tá vendo você como é parecido? Não podemos esquecer isso. Carbonila em carbono primário, aldeído. Carbonila em carbono secundário, cetona. Gustavo, tem que lembrar o nome? Tem. Vamos aqui agora. Outra função fundamental, pessoal. Olha que bom que ele está juntinho nessa hora, tá vendo? Olha aí. Você tem aqui, ó, ácido carboxílico, tá? O ácido carboxílico quer dizer que ele tem um grupamento que carboxila. Muito bem. Olha aqui, ó. C dupla O OH. É uma junção, né, de carbonila com hidroxila, carboxila, que a gente na prova vai escrever também assim, ó, COOH. Tá vendo? É o grupamento do ácido carboxílico. Importantíssimo, viu? Importantíssimo essa função aí. Então, ácido carboxílico. Gustavo, eu ouvi falar de um radical desse ácido. Tu pode me mostrar? Posso, veja. Quando eu pego a carboxila e tiro dele o OH, quando eu pego a carboxila e tiro dele o OH, ele vira isso aqui, ó. C dupla O radical. Isso é um radical, sabe como é o nome? Isso é uma valência livre, ó. O que é uma valência livre? É um elétron ali doidinho para ligar, mas soltinho ali. Então ele é neutro, mas está louco para se ligar. Então isso aqui é chamado de radical acila, tá bom? Ele tinha o ligante foi embora, ele ficou volta ligante, então ele virou um radical. Então esse pontinho é para dizer que tem um elétron livre, tá? Outro grupamento fundamental para a gente, pessoal, é esse grupamento que vou colocar aqui. Olha, o do éster, já ouviu falar de éster? Exatamente. Éster são os flavorizantes, flavors, aroma, mais sabor, né? Artificial, geralmente. Então tá aqui, ó. C dupla O radical, tá vendo? Isso é um éster, é um flavorizante. Ou eu posso escrever assim, ó. COO radical. Esse grupamento é fundamental na química. Então, pessoal, esse primeiro time, a gente tem que lembrar deles assim, com muito amor e carinho, tá? Sem estresse, tem que estar sempre lembrando. E ó, não esquece, identificar a função, primeiro time, tá? E outra coisa importantíssima na hora de uma prova é você perceber, olha bem, perceber que ele vai lhe perguntar, tá? Qual é cada uma das funções. E aí você tem que estar o quê? Ligadão. Ligadão na hora da questão para não errar. Certo, pessoal? Então aqui a gente tem as primeiras funções que eu queria mostrar para todos vocês, tá? Então a gente tem função álcool, qual é a outra? Aí você viu álcool, fenol e enol, certo? Depois a gente viu aldeído e cetona, certo? Depois a gente viu que ácido e éster. Gustavo, tem mais grupamento funcional? Pessoal, tem um time de grupamentos funcionais. Vem para cá. É muita coisa, né, para a gente ver. Vem-se embora, rapaz, que isso aqui é bom da vida. Ó, depois a gente vem para cá, ó, aí pega um segundo grupo, tá? Vamos ver agora as funções nitrogenadas. Olha, a função nitrogenada tem uma bem conhecida, que é amina, e outra que é amida.
Vê, amina vem da amônia, do NH3. Então, veja, amina pode ser escrito assim. Vou mostrar para vocês, ó. Por exemplo, essa amina aqui, NH2, é uma chamada amina primária. Por que ela é primária? Porque como ela vem do NH3, ela só tirou um H e botou um radical no lugar, um carbono no lugar. Então ela é monossubstituída. Agora olha para cá, quando eu faço isso aqui, ó, CH3, NH, CH3. Isso aqui é o que? Uma amina secundária. Legal, né? É uma amina secundária. E quando eu tiver isso aqui, ó, CH3, N, CH3, CH3. Isso aqui é uma amina terciária. E olha que bom, pessoal. As aminas, elas têm uma uma característica, né? São bases orgânicas. Só quem é base na química orgânica é a amina. Sabia disso? E como é a ordem da força, Gustavo? Olha, já estava ligado, hein? Sabia que eu ia falar disso. A força básica é sempre dada, pessoal, no sentido da mais forte de todas, amina secundária. Depois vem quem? Depois vem amina primária. E por último vem quem? Amina terciária. Então, essas são as principais aminas que a gente tem no grupamento, tá? E uma muito parecida com a amina, pessoal. Cuidadão, hein? Amida. Amida. Então, olha, vê bem. A amida, ela tem esse grupamento aqui, ó. C dupla O, NH2. E tem a mesma pegada, tá? Se for assim, ela é uma amida, o quê? Primária. Tá vendo tu? Agora, se for, olha, vê que bonitinho. C dupla O, N, por exemplo, CH3H. Aí agora ela é uma amida secundária. Tá vendo? E por último, se eu tenho aqui, ó, RC dupla O, NCH3, CH3, ela é uma amida terciária. Então você tem aí aminas e amidas. Gustavo, só tem essas funções, é? Não, tem muito mais. Mas essas são importantíssimas, tá? Essa não pode nem pensar e não saber. Tranquilo? Já fez o print de tudinho, já? Vá, esqueça de fazer o print que dá certinho para o seu governo, viu? E aí, pessoal, a gente pode vir aqui e dar uma olhada no grupamento, ó. Tem aí, ó, ácido, álcool, aldeído, cetona, enol, éster, éter, todos que a gente viu, não é verdade? Um por um. E aí, ó, não esquece não, tá? Olha aí, função química é um grupo de substâncias que tem características bem semelhantes. Quais foram os primeiros que a gente viu? Hidrocarbonetos, certo? Então, olha, o hidrocarboneto, você vai ter um grupo, né, de funções que divide-se em quem? Aí a gente viu alcano, parafina, quando só tem ligação simples, né? Alceno ou oleofina, quando tem dupla ou tripla, né? Então você tem aí, ó, alceno também chamado de oleofina. Qual é o outro grupo? Se com dupla é alceno, com tripla é alcino ou alquinos, ó, quando tem uma tripla ligação. Pessoal, eu sei que é muita coisa, mas a gente tem que saber. Alcadienos, dienos. Duas duplas, exatamente. Muito bem, muito bem. Gosto de ver assim, né? E olha, a gente tem mais, ó. Ciclanos ou cicloalcanos. Quando tem um anel cíclico, o anel é sempre cíclico, né? Pleonasmo aqui do Guga. Aí, ó, cicleno, anel com dupla, tá? E aí, pessoal, e os hidrocarbonetos aromáticos, que é quando tem o anel benzênico. Esse aqui é o naftaleno, né? Bem conhecido de todos nós. Aí, ó, álcool, quando eu tenho OH, bonitinho, né?
Aí, ó, tem o quê? Fenol, OH ligado ao anel aromático, é para você não esquecer. Enol, OH ligado a carbono com dupla, tá? Éter, oxigênio entre carbonos, tá vendo como é legal? Aldeído, radical C dupla O, aldoxila, né, ou formila. Cetona, ó, carbonila em carbono secundário, legal também. Já vimos tudo, já vai, ó, já vai melhorando, vai aprendendo por osmose. Ácido carboxílico quando tem carboxila, exatamente. Aí qual é o outro, pessoal? Éster, C dupla O, éster, que é chamado de flavorizante, flavors, né? E o sal, quando é C dupla O e um metal do lado, metal, oxigênio com metal, a ligação iônica, né? E aí tem outra função, ó, anidrido, C dupla O, C dupla O. Gustavo, são importantes? Pô, pessoal, são muito importantes. Muitíssimo. Vamos agora fazer uma questãozinha para ficar bem tranquilo aqui na nossa cabeça. Vê. Ele diz: considere a liotironina, um hormônio produzido pela glândula tireoide, também conhecido como T3. Olha aí. Pessoal, vê. Aqui a gente tem um grupamento C dupla O, O. Vê, meu filho, preste atenção. Isso aqui é um ácido carboxílico. Legal? NH2 é o grupamento amina, tá? OH ligado ao anel aromático é o grupamento fenol. É tão bom tô respondendo. Tu imagina a energia que passa. Oxigênio entre carbonos. Éter. Muito bem. Iodo ligado ao anel aromático. Iodo é um halogênio. Então, como ele é um halogênio, a gente chama isso de haletos. Haletos. O que é halogênio, Gustavo? Família 7A, né? Aí a gente chama de haletos. Aí ele bota: dentre as funções orgânicas presentes na molécula de liotironina, encontra-se a função éster? Não. Amida? Não. Fenol? Sim. Aldeído? Não. Cetona? Não. Então, a resposta é a letra C. Tá vendo? É tranquilo. Aqui a questão 2 ele bota um papo bem bonitinho para a gente ficar cansado. E depois vem lá na pergunta, vê. Observe a estrutura da fenolftaleína. Fenolftaleína, pessoal, é um indicador. É uma substância que muda de cor na presença do ácido ou da base. Então aqui, ó, OH ligado ao anel aromático. Tá vendo? Isso aqui é um fenol. Aqui, ó, C dupla O, O, C dupla O, O. C dupla O é um éster. E OH ligado a anel aromático é um fenol. Então, o que é que a gente tem aqui? Ele disse, ó, além da função fenol, identificamos um grupo funcional C dupla O, que é o funcional do éster. Cuidado para não confundir com éter, viu? Éter é oxigênio entre carbonos, exatamente. E ácido carboxílico é isso aqui, ó, C dupla O, OH. Aldeído é somente C dupla OH no final da cadeia e álcool OH ligado a carbono saturado. Felicidade total, né? Tranquilidade total. Vamos mais uma? Olha aí. Os hidrocarbonetos consistem em uma classe de compostos orgânicos que tem como principal fonte de obtenção o petróleo. Dos compostos abaixo, o único que não é um hidrocarboneto, etanol, né? Etanol é o álcool da cachaça, o álcool do carro, né? É a função álcool. Querosene, parafina, gasolina e óleo lubrificante vem daqui, ó, pessoal. Vê que legal. Você tem, por exemplo, uma refinaria. Chega o petróleo cru, o petróleo que vem do poço do petróleo, né? Aí, ó, o petróleo chega aqui e sofre um processo de separação, de mistura, chamado de destilação fracionada. Legal? E aí saem três frações. A primeira fração, que é a mais leve, a segunda, que é a intermediária, e a terceira, que é a mais pesada. A mais leve, que é a primeira, são os gases, tá? Aí sai metano, etano, propano, butano, gás, tá?
Na segunda são os líquidos. Quem são os líquidos do petróleo? Gasolina, querosene, óleo diesel, nafta, óleo combustível. E a terceira fração é a fração sólida, que aí sai parafina e até por fim sai o asfalto. Vê como é interessante. Então, tudo é fração do petróleo, tá? E anote aí, toda fração do petróleo, toda fração do petróleo é uma mistura. Gasolina é mistura, querosene é mistura, óleo diesel é mistura. Toda fração do petróleo é uma mistura. Certo? Todo mundo entendeu até aí? Então, acho que isso é fundamental para que a gente possa caminhar bem no assunto e fazer uma revisão. Não pode esquecer, preste atenção, não pode chegar na prova sem saber função, tá? Função é fundamental, é o berço. Ó, função orgânica, sei. Álcool, fenol, enol, ácido, éster. E aí, pessoal, só tem um jeito de você pegar isso direitinho. Você fazendo, tá? Você fazendo, ó, você vai perceber que não é nada difícil. Tá certo? É tranquilão. Olha aí, estamos chegando no fim. É bom demais?